Olá a todos, sou Fábio Bandeira e hoje a gente vai falar um pouco sobre a nossa capacidade de autocrítica e autojulgamento. E vamos chamar atenção principalmente para todas as pessoas que desenvolvem um pouco maior essa nossa capacidade de autocrítica e de autojulgamento, tendendo ao excesso. É muito corriqueiro a gente observar pessoas, né? Acabam chegando até a mim muitas pessoas em que as suas autoestimas ficam muito rebaixadas exatamente em decorrência do alto potencial de autocrítica. E a gente também, né, fica refém de nossa exigência máxima com nós mesmos, até porque temos a tendência de sermos mais complacentes com as deficiências e limitações das outras pessoas do que das nossas mesmas. A gente tem já essa régua natural conosco mesmo de se exigir muito, de se cobrar muito. E como tudo e todo elemento que existe nessa face da Terra, de dualidade, cabe a gente procurar explorar essa grandeza também com equilíbrio para não trazer desequilíbrios para a nossa existência. E aqui eu chamo a atenção porque muitas vezes a gente fica repetindo, né, esse padrão, e esse padrão ele pode se manifestar de forma em que a gente repete aquelas vozes, né? Você não dá conta, você não consegue, você é um palhaço, você é ridículo, você não faz nada que preste, não tem nada que tu faz que dá certo. Então, a repetição desse padrão é extremamente danoso para a nossa existência. E aqui a gente chama atenção primeiro para um elemento que se chama superego. Freud, lá nos seus ensinamentos, ele divide a nossa psique em três elementos, em ego, superego e em id. O superego é exatamente aquele elemento que ele é responsável pela regulação e pela determinação de nossa atuação humana. É aquela capacidade de limitação, de refreio, de dizer até onde a gente vai. E é um elemento importantíssimo para a nossa vivência em sociedade e da nossa civilização. Ele faz parte também da nossa existência, determinando até onde a gente pode ir. E esse superego, né, as pessoas que têm uma autocrítica muito exacerbada, elas têm esse superego bem mais afiado. Porque ele é exatamente o elemento castrador. É exatamente aquele que exige algum padrão. E o que, que ele exige? A gente tem duas versões, a versão do Fábio idealizada e a versão do Fábio real. Então, esse superego bem desenvolvido, ele sempre vai querer que esse real se aproxime mais do idealizado. E o idealizado é o idealizado, não é o real. Então, ele se manifesta muitas vezes através daquela vozinha, que vem aquelas palavras que a gente acaba repetindo todo o tempo. A gente acaba todo o tempo repetindo frases que testam a nossa capacidade. E ter noção dessa, ter clareza sobre essa nossa capacidade, porque muitas vezes isso vem durante muitos anos e décadas e acaba virando um padrão em automático que a gente não consegue ver. É importante perceber isso. Né? Então, o superego, é importante aqui exacerbar que para essas pessoas que têm a capacidade crítica muito grande, acaba tendo esse superego bem desenvolvido, mais desenvolvido que o normal. E também a gente destaca aqui a criação dos pais, né? A criação dos cuidadores responsáveis pela gente quando infância, que foram também castradores, que foram exigentes, que deceparam e modelaram a nossa capacidade de expressão lá como criança. E a criança lá, para se adaptar, para
ser vista, ser amada e ser benquista, ela acaba se adaptando e se moldando e também entrando nesse molde mais exigente, mais cobrador de si mesmo. Então, aqui é muito comum que essas pessoas também, elas já têm uma conduta de vida mais certinha, mais correta, mais ética, mais bem comportada, e mesmo assim elas são ferrenhas no fator de autocobrança, de autocrítica. E qual é o malefício disso, né? Como as pessoas se comportam dessa forma? O malefício é uma insatisfação constante com a gente mesmo. É uma insatisfação constante com o ser humano, Fábio. O Fábio tem ideias destruidoras e avassaladoras para a minha própria existência. E isso acaba com nossa capacidade de ir em frente. A gente acaba podendo ir bem mais adiante e não consegue exatamente porque a gente castra essa nossa capacidade através de autocrítica e através de autojulgamento. E aí, como é que a gente consegue perceber isso? É muito comum a gente ver que as pessoas que têm muita autocrítica e muito autojulgamento, ela consegue ver uma montanha de defeitos. Ela fica lotada de defeitos. E quais são as qualidades que ela tem? São mínimas, às vezes ela não consegue nem ver, ela não tem qualidade nenhuma, então fica muito desequilibrado o montante de defeitos com as qualidades da pessoa. E todas as pessoas têm qualidades e defeitos de diversas modalidades e diversas intensidades diferentes. Só que a nossa capacidade, quando a gente fica muito crítico, a gente não consegue ver o que tem de bom. O de bom é praticamente inexistente. E é muito fácil perguntar pessoas aí fora de suas qualidades e elas não conseguem trazer. Ou traz uma só e às vezes é bem rasa. E se elas não se reconhecem, se elas não valorizam, como é que elas vão ser merecedoras de uma melhor vida, de um melhor alcançar de suas metas? Isso já fica comprometido. Então, esse é um grande malefício de eu não conseguir enxergar. Então, a partir disso, dessa autocrítica, desse autojulgamento exacerbado, eu acabo fragilizando a minha autoestima, eu acabo desenvolvendo culpa, eu acabo desenvolvendo padrões que desenvolvem, que aniquilam totalmente a minha permissão de seguir em frente. E é isso que eu chamo a atenção aqui para a gente procurar se perceber, porque esses malefícios trazem muita castração no nosso poder de realização. E nessa era que a gente está de rede social, cada vez mais que a gente compara. Vixe, olha ali, o Zezinho consegue, eu não consigo. Vixe, a Mariazinha já está na segunda casa e eu não consegui comprar nem a primeira. Então, mais ainda a nossa régua, né, desse tempo de comparação, a gente coloca a régua de autocrítica e não consegue perceber esse padrão. Então, o nosso convite aqui é procurar também enxergar os seus talentos. Procure também enxergar o que tem de bom em você e que você consegue também ver melhor do que outras pessoas. Não espere que os outros tragam isso para você. E também nesse nosso desenvolvimento de procurar ser menos autocrítico e autojulgador, eu trago 3 fases aqui também importantes para a gente tentar equilibrar mais isso em nossa vida. A primeira é que está tudo certo do jeito que está. A segunda é que somos seres em evolução. E a terceira é, eu escolho procurar enxergar o mundo com mais consciência. São frases mais edificadoras que dão espaço para a gente acolher essas nossas fragilidades, acolher as nossas limitações
e também dar espaço para o bom e positivo que todos nós temos e que às vezes a gente esquece e deixa para lá. Então, era esse o recado que eu queria deixar para vocês. Quero deixar também claro que todos nós, que não existe sucesso sem erros e que o sucesso também ele consiste na habilidade de superar esses erros. Então, gente, fica o espaço disponível aqui embaixo para vocês também fazerem suas colocações. Fico feliz em contribuir. Até logo. Tchau, tchau.